E agora, mais uma vez, o professor Paulo aqui para desvendar os mistérios que existem na fatoração. Gente, vamos entender o seguinte: fatoração é o resultado de uma multiplicação vista na forma da multiplicação. Deixa eu explicar direitinho. Quando você faz uma multiplicação, tá? Você tem um resultado. E na fatoração, você tem o resultado e você está procurando saber qual foi a multiplicação que sugeriu naquele resultado. Por exemplo, vamos primeiro começar com a fatoração fator comum. Eu vou explicar para você 4 tipos de fatorações. Depois eu vou dar um macetezinho, não é um macete matemático, é um macete meu, para que você possa identificar e saber se a expressão é fatoração por fator comum, agrupamento, binômio quadrado perfeito ou trinômio quadrado perfeito. Essa fatoração desse termo aqui, ó, 16x4 y5 mais 8x2 y6 menos 12x3 yz. Primeira coisa que você vai fazer é saber qual é o número que divide os coeficientes aqui, ó. 16, 8, 12, 16, 8 e 12. E tem o 20 aqui também, e o 20. Qual é o número que divide esses números aí? Bom, a gente pensa no 2, porque o 2 divide o 16, que dá 8, o 2 divide o 8, que dá 4, e o 2 divide o 12, que dá 6, e o 2 divide o 20, que dá 10. Mas acontece que, além do 2, existe um maior que ele. É assim, a gente procura sempre o maior número que divide os números dados. Isso é um MDC, máximo divisor comum, maior número que divide os números dados. Então eu coloquei aqui em evidência o 4, que é o maior número que divide esses aqui. Depois que eu coloco o 4 em evidência, eu vou procurar entre as partes literais aquela que tem menor expoente, que seja comum, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então ela tem que aparecer nos 4 com menor expoente. Aqui no caso foi o x2, né? O x menor expoente é o que está ao quadrado. E o y, será que dá para botar o y em evidência? Aparece nesse primeiro termo, aparece no segundo, aparece no terceiro, aparece no quarto. Então ele é comum. Então vou escolher o que tem menor expoente. O que tem o menor expoente é o y. Qual é? Esse aqui, ó. E o z? Bom, o z não é comum, porque o z só aparece aqui, ó, no terceiro e no quarto termo. Ele tem que aparecer nos 4. Então o termo que vai ficar em evidência é esse termo aqui, ó, 4x2y. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir cada termo da minha expressão pelo que foi posto em evidência. 16 dividido por 4 dá 4. x4 dividido por x2 dá x2. Lembrando que quando eu estou dividindo partes literais iguais, eu subtraio os expoentes. y5 dividido por y dá y4. E 5 menos 1 dá 4. Esse y aqui é como se tivesse umzinho aqui, ó. Tá? Se tivesse um aqui. Outro termo, menos 12 dividido por 4 dá 3, né? x3 dividido por x2 dá x1, ou x. O y vai cancelar, e y dividido por y, subtraindo o expoente, vai dar 1 menos 1, que dá 0. E 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, não precisa colocar, né? E continuando, e vou repetir a letra z, que não tem com quem dividir. E para finalizar, 20 dividido por 4 dá 5. x5 dividido por x2 dá x3. y4 dividido por y2 dá y. y4 dividido por y dá y3. E o z2 eu vou repetir. Pronto. Esse é a fatoração por fator comum. Se eu multiplicar esse termo que foi posto em evidência por cada um deles, eu vou obter justamente aquela expressão ali, aquela expressão algébrica. Viu como é fácil? Tudo bem. Vamos agora ver um outro exercício aqui. Olha, esse aqui, ó. 3x5 mais 2x2. Dá para botar alguma coisa em evidência? 3 e 2, não, porque o único número que divide 3 e 2 é o número 1. Então, o 1 não se coloca sozinho em evidência. Agora, a parte literal eu posso colocar, ó. Eu tenho x2 e x2 aqui. Tem x e x aqui. x5 e x2. Menor expoente, x2. E o resto é só dividir, ó. 3x5 dividido por x2. 3 dividido por 1 dá 3.
x5 dividido por x2, subtrai o expoente, dá x3. E aqui, mais 2x2. Então, 2 dividido por 1 dá 2, mais 2. x2 dividido por x2 é aquele caso de 2 menos 2 dá 0. O x fica elevado a 0, vai dar 1. Então, ficou aqui, ó, a expressão aqui. Ó. Se eu multiplicar x2 por esse termo aqui, vai dar exatamente aquele que está lá. E para terminar, esse outro aqui, ó, bx2 menos 2by mais 5x2 menos 10y. Sabe o que acontece? Eu botei um ponto de interrogação. Por quê? Eu não tenho como fazer essa fatoração com fator comum. Por quê? Não existe nenhum número que divida 1, 2, 5 e 10. O único número que divide aqui é o número 1, sozinho eu não posso pôr em evidência. E a parte literal também não, ó. B só aparece aqui e aqui. Nos outros dois termos não tem. x2 só aparece aqui e aqui. X, né? Y só aparece aqui e aqui. Enfim, eu não tenho termo para botar em evidência. É aí que vai entrar o macete para vocês. Quando você não puder botar o termo em evidência e a expressão tiver 4 termos, normalmente é agrupamento. Como é que se faz isso, professor? Eu vou juntar esses dois primeiros aqui, ó. Botei até um colchete, esses dois primeiros aqui, ó. E vou juntar os dois últimos. E vou fazer a fatoração comum separadamente, como se fossem duas expressões separadas. Assim, ó. Aqui, quem é que eu posso botar em evidência? Aqui é 1 e 2, não posso botar 1 em evidência. Mas B dá para botar em evidência, porque tem B aqui e B ali. Então, botei B em evidência. Não vou perguntar qual que tem o menor expoente, porque os dois têm o menos expoente. O x2 eu não vou colocar em evidência, porque só aparece aqui, e o y também não. Agora eu vou dividir, igualzinho eu fiz lá em cima. bx2 dividido por b dá x2. Menos 2by dividido por b, corto b com b, vai dar menos 2y. Do outro lado, 5 e 10. Olha, 5 é um número que divide tanto o próprio 5 quanto 10, botei em evidência. X não posso botar em evidência, que só aparece aqui, e y só aparece aqui. Então só vai ficar o 5 em evidência. 5x2 dividido por 5, 5 dividido por 5 dá 1, sobrou o quê? x2, menos 10y dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2, repetiu o y. Pronto. Então vocês entenderam, né? Agora reparem bem, ficou uma expressão com dois termos. Vocês estão vendo os dois termos? Esse é o primeiro termo, tudo isso aqui, e esse é o segundo termo. O que está unindo esses dois termos é o sinal de mais. Eu observei que eu posso botar em evidência x2 menos 2y. Aparece nesse termo aqui e aparece nesse termo aqui. Então eu vou repetir. x2 menos 2y eu trago aqui para frente. Dividindo esse termo por esse, é só lembrar, corta isso com isso, sobrou b. Mais, dividindo esse termo aqui por aquilo que foi posto em evidência, corta isso com isso, sobrou 5. Então o resultado da expressão é x2 menos 2y multiplicado por b mais 5. Se você fizer essa multiplicação aqui, vai encontrar esse resultado. Então, lembrando que quando tiver 4 termos e não puder ser por fator comum, certamente será por agrupamento, que se resolve dessa forma aqui. A próxima fatoração é a fatoração por binômio quadrado perfeito. Essa é mais fácil. Ó, x2 menos y2. Ela aparece sempre com um número quadrado perfeito aqui, aqui também, e com um sinal de menos na frente. O que eu quero dizer que é quadrado perfeito? É um número que, se você extrair a raiz quadrada, vai dar exato. Quer ver? Ó? Raiz quadrada de x2 dá x. Raiz quadrada de y2 dá y. Viu? Aí você escreve isso aqui, ó. X mais y que multiplica x menos y. Se você fizer essa multiplicação aqui, vai dar exatamente esse resultado. Lembrando, tem que ser quadrado perfeito na extremidade. É binômio porque aparece dois termos. Ah, e outra coisa, não podia fatorar por fator comum, né? Sempre você tenta por fator comum, não pode. Tem 4 termos, é agrupamento. Tem 2 termos, certamente deve ser binômio quadrado perfeito. Bi significa 2 termos, com sinal de menos. Tá aqui o resultado, ó. Olha aqui outro aqui para que eu fiz, ó. A2 menos 4. A2 menos 4. Se você extrair a raiz quadrada de A2, fazer de cabeça, dá A. Extrair a raiz quadrada de 4 dá 2. Tem um sinal de menos na frente, então. A mais 2 que multiplica A menos 2. Esse é o resultado. E para terminar, nós temos a última fatoração, que é trinômio quadrado perfeito. O nome já está dizendo, né? Trinômio, 3 termos. Bom, eu tenho aqui a fatoração trinômio. Não é por fator comum. Eu tenho 4, 16 e 16. Aí você dirá, professor, por que eu não divido por 4? Poderia também. Poderia dividir por 4 sim. Tá? Botar o 4 em evidência, mas depois você teria que
resolver o trinômio quadrado perfeito que vai dar, porque vai ser duas fatorações aqui. Vamos fazer diferente, ó. Vamos supor que aqui eu não tivesse nenhum número que pudesse botar em evidência e a parte literal não. Eu extraio a raiz... Ó como é que você resolve o trinômio. Eu extraio a raiz quadrada dos extremos, ou seja, raiz quadrada de 4 a 2, que dá 2a. Extrai a raiz quadrada de 16, que dá 4. E aí, dá a impressão que é 2a menos 4 ao quadrado. Por que eu digo que dá impressão? Porque eu tenho que fazer um teste com o termo do meio. Como é que eu faço esse teste, professor? Esse 2 sempre vai aparecer duas vezes o primeiro valor que eu encontrei, que foi 2a, vezes o segundo valor que eu encontrei, que foi 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2a dá 4a, com 4 dá 16a. Olha, no meio tem 16a, então confere. Ah, mas tem o sinal de menos. Não, menos você já vai colocar na resposta. Você quer ver uma expressão igualzinha a essa e não é trinômio quadrado perfeito? Essa aqui, ó. Essa aqui seria só fator comum, né? Porque você pode botar o 4 em evidência. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Depois que você extrai a raiz quadrada dos extremos e que faz o teste, em termo do meio, 2 vezes 2a vezes 4, dá 16a. E olha o termo do meio que eu tenho, 20a. Então, na fatoração do trinômio quadrado perfeito, você tem que fazer o teste do meio, porque senão você pode ser surpreendido achando que a fatoração é um trinômio quadrado perfeito e, no entanto, não é. Ela ou é fatoração por fator comum, como esse eu posso fatorar, ou não se fatora esse termo, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar.